Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você precisa aprender matemática ou quer aprender matemática, vem comigo, eu sou o professor Edmundo. Eu vou ajudar você a resolver todos os seus problemas de matemática, hein? Vamos nessa! É isso aí. Então vamos lá, pessoas. Vamos começar aí vendo as matérias que serão abordadas no edital, né? Números inteiros, operações e propriedades. Temos ainda números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades. Temos ainda mínimo múltiplo comum, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples, média aritmética e ponderada, muito fácil isso aí, equação do primeiro grau, sistemas de equações do primeiro grau, sistema métrico, medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade, relação entre grandezas, tabela e gráficos, noções de geometria, forma, perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. E raciocínio lógico. Vamos lá, resolução de situação-problema, né? Isso é óbvio. A resolução de situação-problema vai estar em todas as aulas, né? Vamos em frente, então. Números relativos inteiros. Evolução dos números. Vamos lá, né? Vamos dar uma noçãozinha básica, né? Inicialmente, os números se limitavam à contagem de objetos e animais. São os ditos números naturais. Iniciam no valor zero e vão até o infinito. Tudo bem até aí, pessoas? Beleza, né? Então vamos a uma observação, hein? Nesse conjunto numérico dos números naturais, tá? Não existe número decimal, que é número com vírgula, número racional, que é fração, e irracional, que são dízimas não periódicas, ou negativo, que são os relativos inteiros que nós estamos vendo nessa aula. Tá? Tudo bem? Vamos lá, então. Nesse conjunto, a subtração só é possível quando o minuendo possui um valor maior que o subtraendo. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, né? Nos conjuntos dos naturais, podemos resolver facilmente 7 menos 5 dá 2. Sem problema. Só que é o seguinte, é impossível para a gente resolver nos números naturais 5 menos 7. Não tem como resolver. Porque os números naturais não têm número negativo, tudo bem? Fique atento a isso, hein? Porque num concurso pode colocar para você dentro do universo dos números naturais e colocar 5 menos 7 e você responder automaticamente menos 2. E vai estar errado, porque no número dos naturais não tem negativo, beleza? Vamos lá então. Para se resolver esse tipo de situação, é que foi desenvolvido o conjunto dos números relativos inteiros, ou simplesmente números inteiros. Beleza? Ok. Os números inteiros derivam dos números naturais. Assim, a cada número natural n, diferente de zero, tá? Foram associados um número mais n e um número menos n. Tudo bem, pessoas? N de número mesmo, tá? Então vamos ver aqui, ó, o número 1 gerou para a gente o mais 1 e o menos 1. O número 2 gerou para a gente o mais 2 e o menos 2. O número 3 gerou para a gente mais 3 e menos 3. O número 4 gerou para a gente o mais 4 e o menos 4. O número 5 gerou o mais 5 e o menos 5. Entendeu isso aí, né? Moleza. Então vamos lá. Os números menos 1, menos 2, menos 3, até vai chegando menos 1000 e vai até o infinito, são chamados de inteiros negativos. Tá bem óbvio isso, né? Estou só menos na frente. Os números mais 1, mais 2, mais 3, passa pelo mais 100 e vai até o infinito positivo, são chamados números positivos, tá? O número positivo não obrigatoriamente tem a necessidade de ter o sinal de mais. Não tem sinal, é positivo. Beleza, pessoas? Vamos lá, então. Definição. O conjunto constituído pelos números inteiros negativos, pelos números inteiros positivos e ainda pelo número zero,
é chamado de conjunto dos números inteiros relativos, ou relativos inteiros, ou ainda só inteiros, beleza? Esse conjunto é representado pela letra Z, tudo bem? Pode ser Z com essa barriguinha, pode ser Z maiúsculo, sempre maiúsculo, tá, pessoas? Vamos lá, então. Fique atento aí. No conjunto dos números inteiros não se encontram os números racionais, que são as frações, os números irracionais, que são as dízimas não periódicas, e os números decimais, que são números com vírgulas. Isso apenas os números relativos inteiros. Aí você vai perguntar, pô, professor, mas então não tem fração negativa? Claro que tem fração negativa, tá? Só que fração são números racionais e é o tema da nossa próxima aula, beleza? Então fica atento aí. Os números zero não tem sinal. Então, pessoal, repara nisso aí. Zero, não existe menos zero nem mais zero. Zero não tem sinal, tá? É zero e pronto. É o único número que não tem sinal. Vamos em frente então, tá? Ordem, cadência ou sequência. O que será que é isso, né? Podemos entender a ordem, cadência ou sequência como a ordem que os números aparecem. Tudo bem? Então vamos ver o que acontece aí, ó. Temos uma ordem aí, ó. Menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e vai até o mais infinito. Essa está na ordem crescente, ou seja, vai do menor para o maior. Beleza? Isso aí. Vamos para frente então. Tem mais ordem aqui. Mais infinito, vem vindo mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e vai até o menos infinito. Está na ordem decrescente, do maior para o menor. Beleza, pessoas? Bacana. Vamos em frente, então. Perceba que podemos agrupar os números inteiros em uma reta ordenada, chamada de reta numérica. É aquela retinha que você acabou de ver, beleza? Então, ó, essa reta aí, louquinha, tá vendo? Ó, tem uma ponta para a esquerda, repara. Significa que vai até o infinito, e tem uma ponta para a direita que também vai até o infinito, beleza? Aí nós estamos colocando os números, né? Então vai do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até o mais infinito. Dizemos que todo número inteiro cuja representação geométrica está à esquerda de outro é menor que esse outro. O que significa isso? Representação geométrica é porque está numa reta, beleza? Então repara, os números que estão à direita, ó, à direita, sempre são maiores. Então o 2 é maior que mais 1, o 4 é maior que mais 3 e assim por diante. O 0 é maior que menos 1, o menos 1 é maior que menos 2, o menos 2 é maior que menos 3 e assim por diante. Beleza, pessoas? Vamos lá, então. Exemplos. Menos 3 é menor que menos 2, porque menos 3 está à esquerda de menos 2. Menos 2 é menor que 0, porque menos 2 está à esquerda de 0. Todo número inteiro cuja representação geométrica está à esquerda de outro é menor que esse outro. Então, ó, mais 0 maior que menos 2, porque 0 está à direita de menos 2. E aí vai. Você pode perceber que na reta numérica, os números se repetem, variando apenas o sinal. Essa situação, números iguais com sinais diferentes, opostos, é o que chamamos na matemática de simetria entre números. Significa o quê? Que o número menos 3 está a exatamente a mesma distância do ponto 0 do número mais 3. Beleza? E assim por diante. Dizemos então que dois números inteiros que correspondem a pontos da reta situados a uma mesma distância do zero e semi-retas opostas são chamados opostos ou simétricos. Tudo bem, pessoas? Vamos para frente, então. Menos 1 é oposto a mais 1. Mais 2 é simétrico a menos 2. De um modo geral, sendo n um número inteiro, indicamos o seu oposto por menos n. Então, pessoas, ser simétrico ou ser oposto quer dizer a mesma coisa, tá? Beleza. Vamos lá. Observação. Disse que o oposto de zero é o próprio zero, porque não existe um oposto para o zero, beleza? Vamos em frente. E aí nós estamos trocando de assunto. Valor absoluto ou módulo. Vamos ver o que é isso.
Já sabemos que dois números inteiros são opostos quando estão localizados na reta à mesma distância do ponto zero. Beleza? Que é o nosso ponto de origem. Daí dizemos que a distância comum entre a origem e os dois números inteiros opostos é chamado de valor absoluto ou valor modular, ou apenas módulo. Beleza? Indicamos o valor absoluto de um número inteiro escrevendo esse número entre barras verticais, que são essas barras aí. O número aqui dentro é o número que está em módulo, valor modular, valor absoluto, beleza? Então, menos 2, lê-se o valor absoluto de menos 2 ou módulo de menos 2, que é 2, independente do número que tem aqui dentro. Negativo ou positivo, a resposta sempre é positiva, tá? Porque ele conta como se fosse uma distância. Você não pode dizer para mim, por exemplo, que a distância de sua casa ao supermercado é menos 2 km. Não existe. É 2 km, beleza? Ou quilômetro nenhum, né? É grudado. Note que o valor absoluto de um número inteiro é igual ao próprio numeral, sem o sinal. Beleza, pessoas? Sempre isso. Vamos em frente, então. Subconjuntos de Z. Então, olha só. Entre os subconjuntos de Z, os mais comumente usados são conjuntos dos números inteiros não positivos, que é representado pela letra Z com um sinalzinho de menos. Repara que são todos os negativos contando zero. Beleza? Presta atenção. Não positivos, negativo. Beleza? É inverso mesmo. Você põe positivo para lembrar que é negativo. Não positivo, não negativo. Beleza? Vamos ver. Conjuntos dos números inteiros não negativos. É o Z com maisinho. Tá vendo? O zero também está aqui. E aí vem só os sinais positivos. Beleza? Vamos em frente. Conjuntos dos números inteiros negativos. Z asterisco negativo. E aparece só os negativos. Repara que não tem zero. Esse asterisco aqui, asterisco, ele tira o valor do zero, tá? Poderia ser também dito como conjunto números inteiros negativos não nulos. O zero é o número nulo. Então, se tem asterisco, não tem zero. Vamos lá, continuando. Conjuntos dos números inteiros positivos. Asterisco Z+, o zero está fora, beleza? Bacana, vamos em frente. Operações com os números inteiros. Vamos ver, vamos lá, adição aqui. Números com o mesmo sinal. O que acontece? Presta atenção nisso, que é comum ter confusão nessa história aqui, tá? Então é o seguinte, primeiro, vamos adicionar mais 2 e mais 3. Vamos lá, solução. Seja a reta numérica, partindo do zero, vamos caminhar entre aspas, tá? Das duas unidades no sentido dos inteiros positivos. A seguir, mais 3 unidades no mesmo sentido. Então, ó, vamos lá. Tá a nossa reta numérica, estamos colocando os números aí, beleza? Nós vamos começar no zero. Então, 1, 2, então, andamos 2 casas, achamos o número menos 2. E aí, ó, nós vamos andar mais 3 casas, 1, 2, 3, chegamos aqui no número, no 5. Então, ó, note que chegamos no número mais 5. Logo, mais 2 mais 3 é igual a mais 5. Aqui está entre parênteses, porque não é comum usar em matemática um sinal, qualquer sinal, acompanhado de outro sinal sem parênteses, tá? O parênteses você pode tirar. Se você for tirar o parênteses, é só um mais. É isso aí. Segundo, vamos adicionar menos 2 e menos 5. Então, vamos lá, solução. Seja a reta numérica, partindo do zero, vamos caminhar 2 unidades no sentido dos números inteiros negativos, e a seguir, mais 5 unidades no mesmo sentido. Beleza? Então, vamos lá. Então, está a nossa reta numérica aí, ó, colocando os números. Bacana. Lembrando, direita positivo, esquerda negativo. Está na cara, né? Então, vamos lá, sempre partindo do zero. Nós vamos andar 2 casas à esquerda. Então, ó, uma casa, 2 casas, chegando no menos 2. E aí nós temos que andar mais 5 casas no sentido negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Que número nós paramos? No menos 7. Então, vamos lá. Note que chegamos ao número menos 7. Logo, menos 2 mais menos 5 é igual a menos 7. Repara aqui, ó. Sinal positivo, abre um parênteses. Sinal negativo, dualidade de sinais e são diferentes, vai prevalecer o negativo. Beleza? Então, menos 2, menos 5, menos 7. É como se você tivesse uma dívida de R$2 com uma pessoa
mais uma outra dívida de R$5 com uma outra pessoa. Qual é o valor total que você deve? 7, se você deve é negativo. Beleza? Em frente. Podemos concluir então que, para obtermos a soma de dois números inteiros de mesmo sinal, adicionamos seus valores absolutos e, ao resultado, atribuímos o sinal comum. Presta atenção nisso. Se você está juntando números com o mesmo sinal, ou seja, está somando números negativos ou positivos, você vai juntar os valores dos números e manter o sinal comum. Ou seja, menos 3 com menos 7, menos 10, mais 3, mais 8, mais 11. Beleza? Vamos em frente. Exemplos. Mais 3 com mais 4, mais 7. Menos 3 mais menos 8, menos 11. Menos 3 mais menos 5, menos 8. Mais 5 mais 4, mais 9. Mais 3 mais 8, mais 11. Beleza? Em frente. Números opostos. Nós vamos estar somando números opostos. Você lembra que é oposto, né? É o mesmo número com o sinal invertido. Então vamos lá. Vamos adicionar mais 3 e menos 3. E mais 4 com menos 4. Então o que eu vou ter aí? Ó? Vamos lá. Na reta numérica, vamos caminhar novamente 3 unidades no sentido positivo e a seguir mais 3 unidades no sentido negativo. Beleza? Vamos ver o que acontece com isso aí. Tá aí a nossa reta numérica. Tá a alocação dos números aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Beleza? Chegamos no número mais 3. E vamos voltar. 1, 2, 3. Chegamos no número 0. Vamos à próxima. Nós vamos fazer com 4 agora. Ó. 1, 2, 3, 4. E depois, chegando no 4, voltamos 4 casas. 1, 2, 3, 4. Percebeu o que aconteceu aí? Ó? Todos os dois casos chegamos no número 0. Sempre vai acontecer isso. Se você está somando números opostos, dá 0. Quando? Sempre. Beleza? Sempre, 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 sempre. Vamos lá. Podemos concluir então. A soma de dois números opostos é 0, tá? Sempre, pessoas, não esqueçam disso. Exemplos. Mais 3 com menos 3 é 0, mais 8 com menos 8 é 0, mais 5 com menos 5 é 0, menos 4 com mais 4 é 0, menos 8 com mais 8 é 0. Beleza? Vamos em frente. Números com sinais diferentes. Estamos somando ainda. Vamos adicionar mais 3 e menos 5. Beleza? Vamos à solução, então. Na reta numérica, vamos caminhar 3 unidades no sentido dos positivos e depois somar ou caminhar mais 5 unidades, só que no sentido negativo. Beleza? Vamos lá, então. Está a nossa reta numérica aí. Vamos locar os números. Estão todos locados. E vamos lá. 1, 2, 3. Chegamos no número 3. Andamos 3 casas no sentido do mais. E agora nós vamos andar 5 casas no sentido negativo. 1, 2, 3, 4, 5. E chegamos no número menos 2. Tudo bem, pessoas? Note que chegamos no número menos 2. Logo, podemos deduzir o quê? Que mais 3 mais menos 5 é igual a menos 2. Tudo bem? Eu estou juntando R$3, vamos dizer assim, com uma dívida de R$5. Então, o que acontece? Se eu tenho R$3 e tenho que pagar uma dívida de R$5, eu ainda devo R$2. Tudo bem, pessoas? Vamos lá. Podemos concluir, então, que para obtermos a soma de dois números inteiros de sinais diferentes, subtraímos seus valores absolutos e, ao resultado, atribuímos o sinal do número de maior valor absoluto. Tudo bem? Vamos ver lá. Eu tenho o número mais 8 menos 3. Acontece, ó. Os dois têm sinais diferentes, então eu vou fazer 8 menos 3 dá 5. Quem é o maior número? O 8. O sinal dele mais, então mais 5. Vamos lá em frente. Mais 4 menos 8. Então, ó, eu vou pegar sinais diferentes, eu vou subtrair. Então, 8 menos 4, sempre tirando do maior o menor, né? 8 menos 4 dá 4. Como 8 é o maior número modular, o sinal dele prevalece. Então, é menos 4. Mais 5 menos 3. Fica 5 menos 3 dá 2. O 5 é maior, o valor modular é dele, então mais 2. Menos 4 mais 10. Eu faço 10 menos 4, dá 6. Como 10 é maior valor no modular, o sinal é dele, mais 6. Menos 8 mais 1, vai ficar menos 7, porque o menos 8, eu vou tirar do 8 o 1,
vai ficar 7, como menos 8 é maior, modularmente falando, então o sinal é dele, menos 7. Tudo bem? Vamos em frente. Propriedade da adição. Vamos ver o que acontece aqui, ó. A adição em Z, ou seja, números relativos inteiros, goza das seguintes propriedades estruturais. Fechamento. O que será que significa isso? Seguinte, ó. A soma de dois números inteiros é um número inteiro. Não tem como você somar dois números inteiros e dar um número fracionário, um número racional ou irracional. Beleza? Então, A mais B pertence aos números relativos inteiros. Beleza? Comutativa. O que será que significa? A ordem da parcela não altera a soma. Mas o que é isso, Ed? Muito simples, olha. A mais B é a mesma coisa de você fazer B mais A. Não muda nada. 2 mais 3 é o mesmo que 3 mais 2. Isso é comutativa. Está comutando as posições, beleza? Associativa. O que será que significa isso, hein? Vamos ver. Na adição de três números inteiros, podemos associar os dois primeiros ou os dois últimos sem alterar o resultado. Como assim? Vamos ver. A mais B mais C é a mesma coisa que fazer A mais B depois do mais C. Tanto faz a ordem. Você poderia fazer A mais C depois somar o B, A mais B depois somar o C, C mais B depois somar o A. Tanto faz, não vai mudar nada, tá? Isso é associativa. Elemento neutro, no nosso caso, é o número zero. Beleza? Ou seja, A mais zero é a mesma coisa que fazer 0 mais A, que dá A. Se você vai somar 0, não vai modificar nada o seu elemento. Tudo bem? Elemento oposto. Todo número inteiro admite um oposto, ou simétrico, de tal modo que a soma dos dois seja zero. Ou seja, A mais menos A é zero. Não tem como. Se você tem um número positivo, está somando com ele mesmo, só que negativo, vai dar zero sempre. Beleza? Observações. Duas importantes aplicações das propriedades estruturais da adição de números inteiros são, vamos lá, primeira, na adição de números inteiros, podemos adicionar primeiro os números positivos, depois os números negativos e, finalmente, os resultados obtidos. Beleza? Como assim? Eu tenho aí, ó, mais 3, mais menos 5, mais 7, mais menos 2, mais menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou juntar todos os números positivos num canto, todos os números negativos no outro canto. Então, ó, mais 3, mais 5, perdão, mais 3, mais 7, menos 5, menos 2, menos 6. E aí nós vamos somar esses dois aqui primeiro, ó. Porque os sinais são iguais, basta somar os números. 3 mais 7 é 10. Aqui, como os sinais são todos iguais, você também vai somar os números. 6 mais 5 é 11, com mais 2, 13. E aí, ó, o que nós vamos ter? Mais 10, mais menos 13. Agora a gente vai usar a subtração, porque ó, 13 é negativo, 10 é positivo. Então, nós vamos fazer o quê? Tirar de 13, 10. Vai estar 3. Como o 13 tem maior valor modular, vai ficar menos 3. Então, ó, matou o exercício. Beleza? Pode ser feito isso quando? Quando você quiser. Tudo bem? Vamos para o segundo. Na adição de números inteiros, podemos cancelar dois números opostos, pois a soma deles é zero. Então, nós temos ó, mais 3, mais menos 5, mais 7, mais menos 2, mais menos 6, mais menos 3, mais menos 7. Repara, mais 3 é o oposto de menos 3. Mais 7 é o oposto de menos 7. Ou seja, eu posso jogar fora esses dois e esses dois. Vamos ver. Ó, cancelamos, beleza? Sobrou o que pra gente? Menos 5, menos 2, menos 6. Isso vai dar quanto pra gente? Menos 13, beleza? Vamos em frente. Vamos abordar agora subtração, que é a operação inversa à adição, hein? Vamos lá. Vamos calcular a diferença entre mais 2 menos mais 7. Repara, os sinais são iguais e eu tenho um menos aqui na frente desse aqui. O que será que acontece? Solução. Chamando de x a diferença, escrevemos mais 2 menos mais 7 é igual a x. Tudo bem? Eu não sei a resposta. Então vamos lá. Sendo a subtração a operação inversa da adição, temos mais 2 menos mais 7 igual a x, equivale a dizer que x é igual a mais 7, que é igual a 2, certo? Que número eu vou colocar aqui, que eu vou somar com 7 e vai me dar 2 como resposta?
só pode ser um número negativo, né? A nossa reta aí, vamos ver o que acontece. Estão locando os números, vamos lá. 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6 e 6 para 7. Beleza? Chegamos no 7. E aí acontece. Volta 1, volta 2, volta 3, volta 4, volta 5 e parou aí, ó. Daí vimos que x é igual a menos 5. Logo, mais 2 menos mais 7 é igual a menos 5. Funciona assim, pessoas, ó. Eu tenho dualidade de sinais, então eu sou obrigado a colocar um parênteses, beleza? Se eu tenho sinais diferentes, prevalece o negativo. Se eu tiver sinais iguais, prevalece o positivo. Tudo bem? Então, na verdade, nós estamos fazendo aqui mais 2 com menos 7. Beleza? Vamos lá. Na reta numérica, observamos também que mais 2 mais menos 7 é igual a menos 5. Então, ó, nós temos aí, ó, menos 6, 5 até chegar no 2. Vamos lá. 1, 2. Andamos 2 casas. Agora vamos andar 7 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó. Chegou no menos 5 de novo. Beleza? Bacana. Vamos lá, então. Continuando a subtração. Para subtrair dois números inteiros, adicionamos o primeiro com o oposto do segundo. Sempre, pessoas. Sempre é o oposto, tá? Então, mais 3 menos mais 4 é o mesmo que você fazer mais 3 mais menos 4. O valor modular do 4 é maior, fica negativo. Então, olha só. Isso aqui é o mesmo que você fazer isso. Você vai somar na vez de subtrair, só que o oposto. Quem que é o oposto de mais 4? Menos 4. Então, 4 menos 3, 1. Quem que é tem maior valor modular? O menos 4. O sinal dele é negativo. Então, menos aqui. Beleza? Então, ó, substitui pelo oposto. Para não ter que você vai esquecer. E aí o que acontece? Ó, transforma em adição. É isso aí. Tudo bem? Beleza. Vamos em frente. Atenção. Em Z, ou números relativos inteiros, a subtração é sempre possível. Ou seja, se A pertence aos números relativos inteiros e B pertence aos números relativos inteiros, então A menos B pertence ao número relativo inteiro. Beleza? Ok. Na prática, como a subtração de um número inteiro se transforma numa adição, elas podem ser consideradas uma única operação que é chamada de adição algébrica, sendo que o resultado recebe o nome de soma algébrica. Então, cuidado com isso aqui, tá, pessoas? Em concurso, porque pode ser que coloque para vocês assim, adição algébrica, e coloque uma conta de menos, e você desavisado, fala assim, mas se a adição é mais, como é que eu vou fazer menos? É um nome técnico que se dá para isso, tá? As contas negativas de subtração a gente chama de adição algébrica. Isso aí. Vamos lá. Vamos para a multiplicação. O que nós já sabemos? Então, olha só. Os números inteiros positivos escritos sem o sinal são números naturais. Tudo bem até aí? Vamos em frente, então. Todo número natural admite um oposto. Legal, sabemos isso também. A multiplicação de números naturais é uma soma de parcelas iguais. Tudo bem nisso, pessoas? 2 vezes 3 é a mesma coisa fazer o 3 somando ele 2 vezes. Beleza? Bacana. Vamos lá. Na multiplicação de números naturais, se um dos fatores for zero, então o produto é igual a zero. Ou seja, multiplicou por zero, dá zero. Beleza? Vamos lá, exemplos. Vamos multiplicar mais 3 por mais 4, beleza? Então vamos lá, solução. Como os números mais 3 e mais 4 são números naturais, escrevemos mais 3 vezes mais 4 é a mesma coisa que fazer mais 4, mais 4, mais 4, que é igual a 12. 3 vezes o número 4, 3 vezes, 1, 2, 3, está somando, beleza? Vamos lá. Portanto, mais 3 vezes mais 4 é igual a mais 12. Óbvio, tá, pessoas? Não precisa fazer isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Vamos continuar os exemplos, então. Vamos multiplicar mais 3 por menos 4. Solução. Sendo mais 3 um número natural, escrevemos mais 3 vezes menos 4 é menos 4, mais menos 4, mais menos 4, que é igual a menos 12. Eu tenho 3 dívidas de menos 4. Eu devo R$12 no total. Tudo bem? Portanto, mais 3 vezes menos 4 é igual a menos 12. Ok? Vamos em frente. Exemplos. Vamos multiplicar menos 3 por mais 4. Solução.
Como menos 3 é o oposto de mais 3, vamos escrever o quê? Menos 3 vezes mais 4 é o mesmo que fazer menos mais 3 vezes mais 4. Tudo bem? Ok. O que é isso aí? Vamos colocar bonitinho, entre chaves, tá? Entre chaves, negativo mais 3 vezes mais 4. Bom, é o mesmo que fazer mais 4 mais 4 mais 4. Dá mais 12. E eu tenho o sinal negativo aqui que permanece. Lembra? Dualidade de sinal prevalece o negativo. Então, ó, nós temos menos 12. Ok? Continuamos a multiplicação. Exemplos. Vamos multiplicar menos 3 por menos 4. Solução. Como menos 3 é igual a menos mais 3, escrevemos. Menos 3 vezes menos 4 é igual a menos 3, que multiplica menos 4. O menos vai para fora, é mais 3 vezes menos 4. Nós vamos ter mais 3 que multiplica menos 4 é igual a quem? É menos 4, menos 4, menos 4. Ou seja, menos 12. Dualidade de sinal. Sinais são iguais. O que acontece? Fica positivo. Então, ó, menos 12 é mais 12. Assim, podemos deduzir a seguinte regra prática. Para multiplicar dois números inteiros, multiplicamos seus valores absolutos e ao produto atribuímos o sinal. Beleza? Positivo, se os números tiverem sinais iguais. Negativo, se os números tiverem sinais diferentes. Ok? Exemplos. Mais 7 vezes mais 6, mais 42. Menos 5 vezes menos 3, mais 15. Menos 9 vezes mais 4, menos 36. Mais 8 vezes menos 2, menos 16. Repara, sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, negativo. Podemos visualizar melhor a determinação do sinal do produto através da seguinte tabela, tá? A tabela nossa aí, ó. Então nós temos aí sinais, primeiro fator, segundo fator e produto. Se ele é positivo, se o segundo fator é positivo, a resposta é positiva. Se o primeiro fator é negativo, o segundo é negativo, a resposta é positiva. Se for positivo e for negativo o segundo, a resposta é negativa. Negativo primeiro, positivo segundo, a resposta é negativa. Ou seja, multiplicação de sinais iguais, mais. Multiplicação de sinais iguais, mais. Multiplicação de sinais diferentes, menos. Multiplicação de sinais diferentes, menos. Vamos em frente. Observações. Primeiro, na multiplicação de números inteiros por zero, o produto sempre será zero. Tá? Então, 0 vezes mais 2 é igual a 0. Menos 5 vezes 0 igual a 0. Não muda nada. É positivo e negativo, multiplicou por 0 é 0. Segundo, para obtermos o produto de 3 ou mais números inteiros, multiplicamos dois primeiros, em seguida multiplicamos o resultado obtido pelo fator seguinte. Beleza? E assim por diante, vai indo assim. Então nós temos aí, ó, menos 4 vezes mais 2 vezes mais 3. Inicialmente, menos 4 vezes mais 2 dá menos 8. Menos 8 vezes mais 3, menos 24. Beleza? Tá aí toda a continha. Bacana. Terceiro, na multiplicação de números inteiros, costuma-se omitir o sinal de vezes ou x, né, que tem uns que colocam o x como vezes, da operação, escrevendo-se os fatores dentro dos parênteses, um ao lado do outro. Então, ó, menos 4 dentro de um parênteses, mais 2, não tem nada aqui no meio, significa que é vezes. Então, menos 4 vezes mais 2, menos 8. Beleza? Quarto, na multiplicação de números inteiros não nulos, tá? Ou seja, o zero não entra. Se todos os fatores forem positivos, o produto será positivo. Se a quantidade de fatores negativos for par, o produto será positivo. Se a quantidade de fatores negativos for ímpar, o produto será negativo. Tudo bem, pessoas? Então você está multiplicando um punhado de número. Se todos os números forem positivos, beleza, é positivo. Se você contar os sinais negativos, der um número par, a resposta vai ser positiva. Se você contar os números negativos e o valor deles forem ímpar, a resposta vai ser negativa. Beleza? Vamos em frente então. Vamos lá os exemplos. Mais 2 vezes mais 3 vezes mais 2 vezes mais 5 é igual a mais 60. Beleza? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, 60. Agora, ó. Menos 3 vezes mais 4 vezes menos 2 vezes mais 3 é igual a mais 72. Repara, eu tenho um sinal, dois sinais negativos. É par a quantidade de sinal negativo, então a resposta é positiva.
O mais eu nem me preocupo, tá? É só com o negativo. Então, 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3, 72. Vamos para a letra C. Mais 5 vezes menos 3 vezes menos 2 vezes menos 7 é igual a menos 210. Repara, a quantidade de números com sinal negativo é ímpar, são 3 números. A resposta vai ser negativa. Mais 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 vezes menos 2, mais 30. Mais 30 vezes menos 7, menos 210. E tem a letra D ainda. Menos 2 vezes menos 1 vezes mais 8 vezes menos 5 vezes menos 3 é igual a mais 240. Repara, ó, 1, 2, 3, 4 sinais negativos. Significa que vai ser positiva a resposta. 2 vezes 1, 2, vezes 8, 16, vezes 5, vezes 3 e assim vai indo. Beleza? Estamos em frente. Propriedades da multiplicação. Vamos a ela. A multiplicação de Z goza das seguintes propriedades. Vamos lá. Fechamento. O produto de dois números inteiros é um número inteiro, ou seja, A vezes B pertence aos números relativos inteiros, ou seja, não tem como se multiplicar dois números inteiros e dar um número decimal, dar um número fracionário, dar um número irracional, beleza? Comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. É a famosa frase, né? Ou seja, A vezes B dá o mesmo resultado de fazer B vezes A. Ou seja, 2 vezes 3 e 3 vezes 2, ambos vão dar 6. Vamos lá, a propriedade associativa. Na multiplicação de três números inteiros, podemos associar os dois primeiros ou os dois últimos, sem alterar o resultado. Vamos lá. A vezes B vezes C é a mesma coisa que escrever A vezes B e depois vezes C. Beleza? A propriedade distributiva, essa é famosa, né? Podemos distribuir a multiplicação em relação à adição algébrica, sem alterar o produto. Então, A que multiplica B mais C é a mesma coisa que fazer A vezes B mais A vezes C, tá? Mais e menos, que aqui poderia ser só mais ou poderia ser só menos, tá? Repara, se você tiver dois números aqui, conhecidos, você pode somar para depois multiplicar. Você só usa distributiva se um deles for uma incógnita, um número x, uma coisa assim, tá? Elemento neutro é o número 1, pois na multiplicação de números inteiros ele não altera o resultado da operação, beleza? Lembra que na adição o elemento neutro é 0, na adição e subtração. Agora, na multiplicação e na divisão, é o número 1, beleza? Bacana. Então, A vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes A, que é a mesma coisa que A, tá? Vamos em frente, então. Agora, divisão exata. Vamos lá. Vamos calcular o quociente de mais 12 dividido por mais 3. Chamando de x esse quociente, escrevemos mais 12 dividido por mais 3 é igual a x. Sendo a divisão a operação inversa da multiplicação, temos ainda que mais 12 dividido por mais 3 vai ser igual a x. O que significa para a gente que x vezes 3 tem que dar 12. Beleza? Que número eu multiplico 3 para dar 12? Daí podemos verificar facilmente que x é igual a 4, né? Ou seja, 12 dividido por 3 dá 4. Ou melhor ainda, quantas vezes o número 3 cabe dentro do 12? Ele cabe 4 vezes. É bom lembrar sempre, né, que nós estamos vendo aula de números relativos inteiros. Ou seja, não haverá para a gente divisão que vai dar número fracionário, número irracional ou número decimal, tá? Sempre vai ser exato, por isso que a divisão é exata. Nos números relativos inteiros, as divisões são todas exatas. Então, pois 4 vezes 3 é igual a 12, beleza? Que é uma forma de você verificar, né? Você pega esse 4 que você achou, multiplica por 3, tem que dar 12. Se não der, você errou alguma coisa na conta, tá? Vamos em frente. Isso nos sugere a seguinte regra prática. Na divisão de dois números inteiros, quando possível, dividimos seus valores absolutos e ao quociente atribuímos o sinal positivo se os números tiverem mesmo sinal, negativo se os números tiverem sinais diferentes. Aí vem a pergunta, né? Mas por que quando possível?
porque nem sempre nos números relativos inteiros é possível fazer uma divisão. Por exemplo, como é que você vai dividir mais 12 por mais 5? Não tem como. A resposta é o número decimal. E ele é número relativo inteiro. Não tem como dar isso, tá? Fique esperto. Exemplos. Mais 49 dividido por mais 7 vai dar mais 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Menos 36 dividido por menos 9 dá mais 4, porque 9 vezes 4 dá 36. Beleza? 56 dividido por 7 dá menos 8. Menos 56 dividido por mais 7, né? Menos 8. Porque menos 8 vezes mais 7 tem que dar menos 56. Mais 48 dividido por menos 12 dá menos 4. Porque menos 4 vezes menos 12 dá mais 48. Reparou a regra do sinal aí funcionando? Então funciona em todos. Vamos lá. Podemos visualizar melhor a determinação do sinal, do quociente, através da seguinte tabela. Vamos lá, tabelinha de novo. Então, ó, aqui nós temos os sinais dividendo, divisor, quociente. Dividendo é o maior número, divisor nunca está dividindo esse cara, quociente é a resposta. Repara que a tabela é exatamente igual à tabela da multiplicação. Por que é igual? Porque são operações inversas. Então temos aqui, ó, positivo, 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 ou seja, dois valores iguais, sinais positivos iguais, resposta positiva. Sinais são negativos, mas são iguais. Dois sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, negativos, sinais diferentes, negativo. Sempre, tá, pessoas? Vamos lá, então. Observações. Primeira, a divisão exata em Z só é possível quando o dividendo é múltiplo do divisor, tá? Se não for, não tem como fazer. 2. 0 dividido por qualquer número inteiro não nulo é igual a 0. Beleza? Atenção, não existe divisão por 0. Quando falaram para você assim, dividiu por 0 dá 0? Mentira. Não existe divisão por 0. Imagina só, você tem um casaco. Você não vai dividir o casaco com ninguém, ou seja, está dividindo por 0 pessoas, concorda? O casaco seu desaparece, ele não continua vivo, não continua existindo. Então, como é que é dividir por 0 dá 0? Não tem como. Vamos lá. Potenciação. Vamos ver o que a potenciação fala para a gente. Já sabemos que a potência é o produto de fatores iguais à base. Assim, ou seja, como assim produto de fatores iguais? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. São 3 números 2 aparecendo. Então a gente fala que isso é uma potência, beleza? Então 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vale 8. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Repara, são 3 fatores. Esse 3 é o expoente. Esse 2 é a base. Significa que a base aparece 3 vezes. Estão se multiplicando. A resposta é 8. 8 é a potência. Sendo 2 a base, 3 o expoente e 8 o valor da potência. Beleza? Ok. De um modo geral, sendo A e N números naturais, com N maior que 1, escrevemos A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A vezes A, e o A vai aparecer N vezes, tá? Em uma porrada de vezes. Já sabemos também que A elevado a 1 vale A elevado a 0 vale 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Todo número elevado a 0 dá 1, independente se for positivo ou negativo. Tá? A regra de sinais para o cálculo da potência é a mesma da multiplicação, beleza? Vamos lá então. Já sabemos também. Se a base for negativa e o expoente é ímpar, resposta é negativa. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Base negativa, mas o expoente é par, resposta positiva, hein? Não vai esquecer disso. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, a potência será negativa. Se a base for negativa e o expoente for par, a potência será positiva. Beleza, pessoas? Não pode ser essa regrinha, hein? Então, menos 5 elevado a 2, mais 25. Menos 2 elevado a 3, menos 8. Tá? Cuidado com isso que é comum. E cuidado também que o número negativo para estar elevado tem que estar entre parênteses. Se ele não estiver entre parênteses, isso aqui não funciona. Tá? Essa regra não funciona. Vamos em frente. Propriedades da potenciação. As propriedades das potências em Z são idênticas aos dos conjuntos dos números reais. Tá? Multiplicação de potências em mesma base. Conserva-se a base, soma-se os expoentes. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a m mais n. Beleza? Isso aí. Exemplo.
2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 10 é 2 elevado a 7 mais 10, então é 2 elevado a 17. Ah, mas quanto que dá isso aí, professor? Não interessa quando dá, é 2 elevado a 17, pronto, acabou, é a resposta. Eu não tenho que descobrir quanto que vale 2 elevado a 17, tá? Se eu colocar a resposta como 2 elevado a 17, tá certo, acabou o exercício. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 7 é o mesmo que fazer 5 elevado a 3 mais 7, 5 elevado a 10. Repara, obrigatoriamente tem que estar multiplicando para valer essa operação aqui. Tá? Se não estiver multiplicando, não tem como fazer isso. Vamos em frente. Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base, subtraem-se os expoentes. Vamos lá. A elevado a m dividido por a elevado a n é a elevado a m menos n. Vamos ao exemplo, né? 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 6 é o mesmo que fazer 2 elevado a 7 menos 1, que é 2 elevado a 6. Quanto que é isso? Não interessa. É 64, na verdade. Mas não precisa saber. Tá? Se colocou 2 elevado a 6, a resposta está certa. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 7 é o mesmo que fazer 5 elevado a 3 menos 7. 5 elevado a menos 4. É a resposta, tá? Já é direto. Não precisa preocupar quanto que vale 5 elevado a menos 4. Vamos lá, então. Potência de uma potência. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, nós temos aí a elevado a m elevado a n. Esses dois caras aqui se multiplicam. Mesma coisa, fazer a elevado a m vezes n. Exemplo. 2 elevado a 5 elevado a 3 é 2 elevado a 5 vezes 3, que é 2 elevado a 15. Quanto que vale 2 elevado a 15? Não me interessa, é 2 elevado a 15 é a resposta. Beleza? Observação. Cuidado com essa observação aí, tá? É diferente entre parênteses e fora do parênteses. Aqui eu multiplico, aqui eu elevo. Cuidado com isso aí, hein? Então, ó, 2 elevado a 5 elevado a 3 é 2 elevado a 15, que é diferente de 2 elevado a 5 elevado a 3. 2 elevado a 5 elevado a 3 é 2 elevado a 125. É muito mais coisa. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Potência de um produto. Eleva-se cada termo a esse expoente. Então, nós temos aí A vezes B elevado a M. Esse expoente M serve para o A, como esse expoente M serve para o B. Beleza? Cuidado, hein? Está multiplicando. Se estiver somando ou subtraindo, é outra propriedade, é outra coisa. Exemplo. Menos 2 vezes mais 5 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3 vezes mais 5 elevado a 3. Tá? Vamos em frente. Radiciação. Raiz quadrada aritmética de um número quadrado perfeito é o número positivo que, elevado ao quadrado, dá como resultado o número considerado. Falei grego, né? Estou sabendo. Vamos lá. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Menos raiz quadrada de 1 é igual a menos 1. Repara, menos 1 porque eu tenho um sinal para fora da raiz. Sinal dentro da raiz não é nem número real, tá? É número complexo. Vocês não vão mexer com isso no concurso de vocês, tá? Então esquece. Raiz quadrada de 9 é um negativo para fora, então menos 3. Raiz quadrada de 25, mais 5. Tudo bem, pessoas? Falou. Atenção. Não existe raiz quadrada de números negativos em Z, nem em números reais, tá? Só em números complexos. Vamos ao resumo. Vamos lembrar das coisas aqui. Nas operações de adição e subtração, sinais iguais, soma-se os números e permanece o sinal. Nas operações de adição e subtração, sinais diferentes, subtrai-se os números e permanece o sinal do maior número, módulo. Beleza? Continua nosso lembrete aí. Nas operações de multiplicação e divisão, sinais iguais, o resultado é positivo. Nas operações de multiplicação e divisão, sinais diferentes, o resultado é negativo. Não pode esquecer disso, hein, pessoas? São duas regras de sinais. É comum os alunos, estudantes, confundir essas regras, porque acham que só tem uma. Não tem só uma, tem duas. Uma que serve para os números de multiplicação e divisão, e outra que serve para os números que estão se somando e subtraindo. Cuidado com isso. Hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos dar uma olhada aí nos números racionais, que são o quê? São as frações, tá? Fração é muito fácil, tá? Então, estamos aí acabando por hoje. Não deixe de assinar o canal, tá?
divulgue o canal, deixe seu comentário, deixe seu like, tá? Espero que tenham gostado. Um abraço, hein? Então, pessoas, estamos indo aí, tá? Bons estudos para todos. Até a próxima, hein? Um abraço do Ed. Fui.